Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, o que você sente, o que você... Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e hoje a gente vai bater um papo sobre vergonha e sala de aula. Mas antes da gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando esse vídeo acabar, se o conteúdo fizer sentido para você, deixa o seu like e recomenda para os colegas. Para começar a falar desse assunto, é bom a gente entender que isso é um processo, né? Não é só depois de assistir esse vídeo que milagrosamente você vai se soltar mais em sala de aula. Isso é um processo. Para contar um pouquinho também do meu processo e sugerir uma leitura maravilhosa para vocês. Antes de começar a contar o meu processo, eu gostaria de sugerir essa leitura, que é A Coragem de Ser Imperfeito, Como Aceitar a Própria Vulnerabilidade, Vencer a Vergonha e Ousar Ser Quem Você É, da Brené Brown. Esse não é um livro de autoajuda, tá? Ele é um livro de uma pesquisadora, ela fez um doutorado em cima desse assunto, vergonha e vulnerabilidade. Eu penso que vulnerabilidade e vergonha tem tudo a ver com sala de aula, seja para o aluno, seja para o professor. Na verdade, tem a ver com tudo na nossa vida. Mas eu acho que se a gente passa a maior parte do nosso tempo, nós professores, dentro da sala de aula, e eles, alunos, também, a gente precisa falar sobre isso, né? Como enfrentar isso dentro do ambiente de trabalho. Nesse livro ela fala bastante dessa questão, né? Por exemplo, dos feedbacks. Sempre são situações meio constrangedoras, mas que não podem ser evitadas e que elas nunca vão ser normalizadas, né? Mas que elas podem ser produtivas. Isso é muito bacana. E além do livro, eu gostaria de indicar também, no Netflix tem não é um filme, né? É uma palestra um pouco maior da Brené, falando de vulnerabilidade e também na palestra TED, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que ela fala sobre vulnerabilidade. Bom, estar vulnerável é o que nós estamos o tempo todo, né? A gente pode pensar que a gente está super protegido dentro da nossa casa, mas a gente nunca sabe a hora que vai vir, sei lá, um tiro pela janela, a hora que pode cair alguma coisa na nossa cabeça, ou você escorregar e bater a cabeça e morrer, sei lá. E os nossos sentimentos nos colocam ainda mais vulneráveis. O medo da rejeição, o medo da frustração, o medo do que vão pensar de mim. Essas são as formas mais, acho que óbvias, de vulnerabilidade. Mas a gente não pensa que também ser gostado nos coloca nessa posição vulnerável. Gostar de alguém nos coloca nessa posição vulnerável, né? Então, quando eu gosto do aluno, quando eu gosto daquela situação, eu tenho medo de que aquilo acabe, eu tenho medo de que alguém retire aquilo de mim, eu tenho medo de que aconteça alguma coisa e eu perca aquela situação, né? Eu tenho medo de que aquela aula tá fluindo muito bem e tal, mas eu nem consigo aproveitar porque eu já sei que o Joãozinho vai fazer uma bagunça que, meu Deus do céu. Né? Então a gente se sente muito, e nós estamos cada vez mais expostos, né? A gente sabe disso, a gente tem visto em muitos casos de violência contra professor, a gente tem visto, né, inúmeras situações onde essa vulnerabilidade tem ficado ainda maior. Então entender e aceitar a nossa vulnerabilidade é o primeiro passo para a gente entender como é que a gente vai lidar com isso dentro da sala de aula. Quando eu comecei a dar aula, há 9 anos, no dia 1º de julho de 2010, eu era bem engessadinha, né? Eu estava na faculdade ainda, eu tinha 18 anos, eu estava dando aula de inglês, então eu ainda tinha muito aquele modelo de que o professor, ele é o cara que tem todo o controle da situação. Beleza. Quando eu estava com adultos, quando eu estava com adolescentes maiores, eu via que com muita cara feia isso daí ia pra frente. Agora com as crianças, de jeito nenhum. Planejava uma atividade super legal uma vez. Eu prometi para um grupinho de crianças de 5 anos que na próxima aula eu ia fazer uma atividade super legal. Aí, antes deles chegarem, peguei, coloquei cadeira, arrumei uns TNTs, a professora adora TNT, né? Arrumei uns TNTs, comprei, gente, sabe aquela estrelinha que brilha no escuro assim? Colei no TNT, fiz uma cabaninha super legal na sala de aula, afastei as coisas, falei, gente, eles vão adorar, isso vai ser muito legal. Aí eu já estava quase parada lá para brincar e tal, coloquei assim, fiquei esperando, ansiosa para eles chegarem, eu falei, gente, eles vão amar isso daqui. Eu falei, gente, falei em inglês com eles, hoje é dia da surpresa e tal. Aí eu abri a porta assim, achei que eles iam achar o máximo, a menininha. É isso? Gente,
Aquilo jogou o trabalho do meu dia todo fora, na hora. Aí eu fiz assim, porque vocês não gostaram? Ah, legal, mas isso não é surpresa, né? Falei, nossa. No alto dos meus 18 anos, a minha primeira reação foi, então não faço mais nada. Ué, não faço. Pronto. Não gostou? Beleza, então agora a gente vai sentar, vai ter aula. Só que com o tempo a gente vai percebendo que a gente que teve uma quebra de expectativa, né? Talvez para ela aquilo não fosse nada, mas como é que foi para mim? Foi legal? Foi interessante? Então a gente começa a lidar melhor com a quebra de expectativa. Às vezes a gente faz uma atividade super legal e a gente imagina que eles vão gostar, ou a gente imagina que eles não vão gostar. Porque é uma atividade que de repente demanda muito tempo, a gente imagina que eles não vão gostar. Ou a gente imagina que eles vão amar e eles não gostam. Aí a gente fica com vergonha. A gente se sente culpado de ter perdido aquele tempo, né, para arrumar aquilo e tal. E uma coisa que a gente não consegue muitas vezes reverter sozinho, né, sem um processo de terapia junto, é a questão da culpa e da vergonha. A culpa, muitas vezes, ela nos ajuda, né, a tomar alguma atitude, mas são atitudes baseadas na culpa. E o nosso aluno também faz isso. Então, quando eu me permito errar, quando eu me permito trazer algo novo e tenho comigo de que eles podem gostar ou não, de que pode ser legal ou não e que tudo bem, eu começo a perder a vergonha de errar, a vergonha de perguntar para eles, galera, olha só, tô com uma ideia meio maluca aqui, o que vocês acham? Às vezes eu falo assim para eles, né? Tem hora que eu já acabo trazendo e eu vejo que eles não gostaram, eu falo para eles, vocês não gostaram? Beleza, a gente vai tentar outras coisas, eu vou trazer. É claro que tem dia que eu fico assim, vocês não gostaram? Beleza! Mas daí eu reúno, né, com todas as minhas personalidades e a gente conversa, bate um papo legal, falo, ó, é assim mesmo, você também não gosta de todas as coisas que as pessoas fazem e beleza, a vida é assim mesmo. A gente tem medo, a gente acha que a gente precisa ter controle o tempo todo, que a gente precisa controlar se eles gostam ou não e a gente não controla. Eu sei que existe uma pressão muito grande, né, para ser o professor amado, o professor não sei o quê, mas se a gente está forçando uma situação, será que é tão legal assim? Eu vejo muitos colegas que não são extrovertidos e que querem ser extrovertidos porque assim a gente agrada os alunos. E eles percebem que não é verdadeiro e a gente se sente mal naquele papel também, né? Eu penso muito naqueles filmes assim que o cara é um fortão e tal e ele tá ali vestido de fada, cuidando de criança, porque não cabe, né? Parece que é um papel que não cabe. Então por que eu não posso me colocar como eu sou? Se eu sou o cara mais extrovertido, mas se eu não sou, tem espaço para mim também. Por que eu preciso ter vergonha de colocar quem eu sou? Só que saber quem a gente é um processo, é autoconhecimento. Por isso que é importante, se a gente tiver a oportunidade de fazer terapia, de ler livros que nos fazem pensar sobre a gente, literatura faz a gente pensar sobre quem a gente é, e ter sempre essa abertura, né? Hoje tem muito material na internet, a gente só tem que filtrar, né? Nem sempre as coisas nos levam para um lado tão interessante assim de nós mesmos. Mas vamos olhar, né? O que eu gosto, quem que é a pessoa que eu de verdade sou, como é que eu descubro isso? Olhando para mim, dando tempo. E eu sei que é difícil isso dentro da rotina do professor, muito difícil. Eu acho que é mais difícil do que qualquer outra profissão. Por isso que a gente precisa cuidar da gente mesmo, senão a gente se torna um personagem, um caricato. Eu vejo muito isso assim, por exemplo, o professor não curte fazer aula show, né? Que geralmente são as aulas de cursinho e tal. Ele curte sentar com os alunos, fazer um sarau, fazer um debate, uma discussão, e aquilo flui muito bem. Pô, legal, agora o professor que curte a aula show também, legal. Claro, né, a gente não pode abandonar os objetivos da educação em nome de quem a gente é. Mas os objetivos da educação, se eu sou professor, eles precisam estar imbuídos em quem eu sou. Olha só que interessante isso, né? A gente para de querer se enquadrar para a gente ser quem a gente é. E aí cabe uma reflexão. Se quem eu sou não condiz com o papel do professor, talvez seja aí uma oportunidade para eu rever, né? De repente não cabe com estar em sala de aula, mas cabe com aulas particulares, não cabe para aulas particulares, mas cabe para palestras, para cursos,
Não cabe para trabalhar com criança, mas cabe para trabalhar com adulto. Então é muito importante a gente conhecer quem a gente é para que a gente não tenha vergonha de ser quem a gente é. Né? Então, em 2016 foi o ano que eu falei, não, eu não tenho nada a perder, vamos lá. E aí eu comecei a fazer paródia, comecei a cantar, dançar na sala de aula, conversar mais, né? Sair também daquele papel de que eu tenho controle de tudo, porque eu não tenho, a gente não tem, é uma ilusão. O controle total é uma ilusão, a gente pode ter gerenciamento de sala de aula, agora controlar tudo não é legal e não é o nosso papel, né? Não dá para ficar ali o tempo todo controlando, apesar de muita gente achar que esse é o papel do professor. Então, quando eu me sinto seguro de quem eu sou, de que eu tenho gerenciamento de sala de aula, de que, né, eu estou mostrando que os meus valores pessoais estão alinhados com aquilo que eu estou fazendo, é muito mais fácil de conduzir o meu trabalho, né? Então, eu fui percebendo isso com o tempo, onde eu pude não relaxar, né, porque a palavra não é essa, mas onde eu pude soltar a corda um pouquinho. E aí que eles começam a caminhar sozinhos. A gente começa a dar autonomia também para eles serem quem eles são. Gente, imagina só você com 11, 12, 13 anos ter que se enquadrar num papel de sentar o tempo todo na carteira. Claro que tem momentos que eles vão ter que fazer isso. Quando eu vou ao banco, eu tenho que ficar quieta na fila, não é? Mas não é todo momento que eu preciso ficar quieta na fila do banco. E eles também são assim. Para que a gente possa também, não é o nosso papel principal, mas que a gente possa também ajudá-los a lidar com quem eles são. Para que eles possam colocar isso e que a gente acolha isso para que a gente também seja acolhido. Então isso é muito bacana, né? É esse posicionamento mesmo amoroso no sentido de eu aceito o outro e o outro me aceita. Que eu mostro quem eu sou, deixo que eles me vejam. Muitas vezes a gente não quer isso, né? Estar vulnerável não é só chorar na frente dos alunos, não é isso. Estar vulnerável muitas vezes é dizer assim, eu gosto de Beatles. Gente, eu sou apaixonado pelos Beatles, eu tenho pôster lá no meu quarto. Eles ficam assim, é sério? Você é de verdade? Você gosta? Sim. Quando eles encontram comigo em algum show, em alguma coisa, eles ficam, nossa, você tem vida assim, professora? E aquilo passa a ser mais normal. Então, de um modo consciente, e aí tá a palavra importante, né? Consciente, escolher aquilo que a gente vai expor ou não para eles, é lidar melhor com a nossa vulnerabilidade. Eu não preciso dizer tudo para eles, eu não preciso contar tudo da minha vida para eles, não preciso dizer que eu almocei ontem. Mas quando eu compartilho uma informação, por exemplo, de que eu gosto de Beatles e eu fico muito triste de que eu não tive nenhuma oportunidade de ter ido ao show deles, é uma informação que me aproxima. Se eu estou dando aula de inglês, por exemplo, e tem lá uma música dos Beatles e eu dou essa informação, quer dizer que eu estou trazendo vida para aquele conhecimento, eu estou trazendo eu mesma para a sala de aula. E a gente tem visto professores adoecerem, né? Cada vez mais a gente não tem tido oportunidade de ser a gente mesmo. Então, e se a gente tentasse? E se a gente ajudasse aquele colega que a gente está vendo que está se perdendo de si mesmo dentro da sala de aula? Afogado em burocracias, afogado nessa coisa, né, da indisciplina que reina. Como gerenciar melhor tudo isso? E como olhar para a gente, como cuidar da gente mesmo dentro dessa loucura que é a educação, mas que a gente, como toda loucura, gera alguma paixão também, né? Então a minha mensagem para esse vídeo é: descubra quem você é. Autoconhecimento, se possível, terapia. Busque vídeos, busque livros, converse com as pessoas, olha para você, tenta lembrar do que você gosta, porque a gente esquece nessa correria. Tenta lembrar das coisas que fazem você ser exatamente quem você é. Quais são os livros que você gosta? Quais são os filmes que você gosta? As músicas que você gosta? As comidas que você gosta? Quais são as lembranças que você carrega? O que te faz ser exatamente quem você é? E como você está externando tudo isso? Quando a gente confia mais em quem a gente é, eles também confiam. E eles também entendem que estão num ambiente onde podem ser quem eles são. Será que eles são aquela coisa da indisciplina toda? Ou também não é uma casca, uma proteção, como a gente muitas vezes usa, ou a casca do professor bonzinho, ou a casca do professor carrasco? É uma coisa a se pensar. Deixa aqui o seu comentário, lembrando que esse vídeo não é um vídeo de recomendações, de sugestões, de autoajuda, nada disso. Não é um vídeo de coaching de professor, não. É um vídeo de partilha de experiência,
de partilha de leitura, de coisas que têm me ajudado e que eu creio que pode ajudar você também, certo? Você não está sozinho, professor. É assim mesmo, a gente se sente mal muitas vezes, a gente se sente inseguro, a gente se sente inadequado. Será que é necessário se adequar? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você sente, o que você pensa, o que você já viveu sobre isso, quais são as suas angústias. Deixa aqui embaixo para a gente bater um papo também, aliviar um pouco dessa pressão, né? E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!